Boa tarde, galera. Estamos aqui com um grande amigo meu. Vai, me conte um pouco da sua história aí. Tem que ser um debate que meio informal mesmo, não precisa ser ter uma formalidade, não. Mas a minha história, ela começou assim por um apego muito grande com o conhecimento, os livros. 9 anos de idade eu já estava lendo. Meu pai era um homem que lia muito. Na área de literatura, Júlio Verne, Dostoiévski, né? E outros clássicos da literatura. Era um homem que se tornou militar depois, foi para a Segunda Guerra Mundial, e era um homem muito democrático, uma pessoa que conversava comigo até altas horas. Dos 3 filhos na época, eu era o mais novo, com quem ele conversava era comigo. Os outros não queriam conversa, nada de conversa sobre vida pós-morte, sobre evolução, teoria da origem das espécies, Charles Darwin. E eu li um livro chamado A Origem da Vida, que era um autor russo chamado Oparin, ou Oparin, conforme é a pronúncia, e esse livro me deixou assim uns meses completamente ateu, materialista, se bem que essa questão do ateísmo é uma coisa, para mim, é discutível hoje. E eu fui começando a minha vida me dedicando às leituras. Hoje tu se considera uma pessoa ateu, deísta, panteísta? Qual é o linha de raciocínio filosófico que tu segue? Sou simpatizante do Deus de Spinoza. O panteísmo, né? Que fala que então a visão panteísta, o universo e Deus é a mesma coisa, né? Que Deus se encontra em tudo, né? Pan em todo, né? E teísmo, Deus, né? Que o Einstein também era perguntado para Einstein se ele acreditava em Deus, e ele falou que acreditava no Deus de Spinoza. Ei, Wagner, nessa linha de raciocínio aí do panteísmo, né? Como é que se dá a revelação divina? Porque tem que ter uma conexão entre um homem e o divino, né? Aí como é que se dá essa revelação? De como é que vem essa revelação? O panteísmo, eu acho que ele não se preocupa muito com o momento de vocês, eu acho, né? É uma visão que eu tenho. Se existe esse negócio de você e o Criador, você ter comunicação com ele assim, exclusivamente, eu acho que é um sentimento perceptível em todas as searas de fenômenos que acontecem com você. Por exemplo, você atribuir o pôr do sol uma coisa maravilhosa, que pode ter sido algo criado, você se embelezar com a harmonia dos gansos voando em forma de um V, quando um cansa, o outro vai substituir o quem está na liderança, lá apontando a direção. Certas crianças prodigiosas, alguns fatos que a gente tem perplexidade. Eu diria melhor que eu, quando tenho perplexidade, é quando eu acho que eu estou com a conexão com aquilo que criou uma mente cósmica, algo que organizou e por conta disso eu também sei organizar as coisas. Algo que criou e que eu também chego a criar algumas coisas aqui, né? O artista, ele é conhecido pela criação, né? Aí isso foge muito da parte do método científico, né? Que se fala muito na razão metodológica, que tudo que existe aqui no universo, né? Tem matéria bariônica, é formado não, quer dizer, pode ser explicado por leis da física, né? A força forte, força fraca, o eletromagnetismo e a força gravitacional, né? Aí como é que se dá esse contraponto aí? Em busca de uma teoria de tudo, ainda a gente está em busca. O grande sonho do Einstein era unir as 4 forças, né? Uma coisa que explicasse tudo, uma lei que explicasse tudo. Quando se fala em Einstein, era um cara pensador, né? O Einstein não era um cara metódico, não era um cara que tinha habilidades manuais,
e nem tinha muito saco para se debruçar em fazer cálculos e mais cálculos. O Einstein tinha uns estalos e também ele dizia que você pensava tantas vezes, eis que se nem quando a ideia te chega. Quer dizer, é uma pessoa que não é ligada a protocolo. Embora a vida particular fosse uma vida de querer moleza, né? Não foi aquele bom pai, não foi aquele bom esposo, mas foi o cara que mais travou conversas com os grandes nomes da época, como Krishnamurti, como o Rumi, que era um sufista, né? Como alguns pensadores hindus, né? Então, o Einstein, ele tinha uma visão muito eclética, era um pacifista, era um homem que não foi um excelente aluno no seu curso secundário, né? Hoje ensino médio, mas já tinha lido os elementos de Euclides, já pensava num movimento de preservação da natureza, né? Já pensava nessa questão de Deus, né? Da religião, e tinha algumas frases interessantes, né? Que dizia que a cada conhecimento que ele ia adquirindo era mais uma porta que se abria em busca do Criador, né? Então, isso me deixa perplexo porque eu tenho essa vontade, acima de tudo, de liberdade sobre o conhecimento. E o conhecimento, para mim, ele vem desde lá, as mais antigas religiões, né, como do Egito, da Mesopotâmia, né, e lá já se fazia um pouco do que se chama ciência. Sumérios também, né? Sumérios e acádios eram ali na Mesopotâmia, né? Povos da Mesopotâmia, assírios, caldeus, né? Os sumerianos e tudo mais. Fala de você, Platão falava no Civilização dos Atlantes também. Falar nisso, Wagner, sempre eu fiquei curioso a respeito como é que Deus é tratado nos dois testamentos, né? No Velho Testamento, Deus é retratado como Deus tribal, né? Um Deus ruim, um Deus que pune, um Deus que julga, né? Que agora já já no Novo Testamento, já Deus é retratado como um ser bondoso, né? Que perdoa, sei lá, perdoar 70 vezes 7, que dá outra face. Aí eu queria saber a respeito disso. Sobre Deus, eu sempre digo para as pessoas, quando alguém diz, Wagner, você acredita em Deus? Eu digo, não. Eu converso sobre Deus. Tu não acredita em Deus? Não. Eu converso sobre Deus. Quando me pergunta sobre o Mestre Jesus, o mestre que algumas denominações da nova era chama-se de mestres ascensionados, ele é um mestre que chegou num alto nível, né, espiritual. Já os espíritas dizem que é um espírito de luz, né, e para a grande fraternidade é exatamente um mestre ascensionado, como o mestre El Moria, o mestre Kuthumi, né? Buda foi aquele que despertou, que a palavra Buda... são algumas denominações, tem seus nomes específicos, né? O pessoal que estuda, pessoal mais ligado à nova era, estuda os mestres ascensionados. Saint Germain, Jean-Claude Saint-Martin, Martini Pasquale, o Buda Maitreya, Mãe Maria, e são tantos e tantos e tantos que hoje as pessoas chegam e falam e diz que recebeu uma mensagem não sei da onde e tudo mais. Eu, a princípio, eu fico calado. São as revelações, tal, né? E outros falam encontros com o insólito, encontro com coisas estranhas, fenômenos estranhos, né? Então, eu me abro ao conhecimento. Que a própria palavra ciência, essa eu critico, eu faço questão de criticar
o que se diz ciência hoje, fazendo assim uma separação nítida da pseudociência, nenhuma das duas está correta. Começa pela palavra ciência. Ciência não é de quem estuda física só, nem é quem estuda química, nem é só biologia, nem geologia, nem paleontologia, nem a história, que é a ciência também, né? Ciência vem do grego, que quer dizer conhecimento, né? Conhecimento. E a palavra magia quer dizer grande conhecimento. A palavra mesclada de origem sânscrita. O prefixo ma quer dizer grande. Então, conhecimento é o que existe. Agora, ele tem algum método que faz as abordagens e apresentam, pede que siga um ritual de provas, né? Coisas que venham convencer o homem dentro de uma estrutura lógica, uma observação, um experimento, a testagem de uma hipótese lançada, para depois generalizar, transformar em lei, ser aprovado por uma comunidade científica e ser publicado. Isso é um método, é um ritual, né? Outros não. Reprodutibilidade, faça experimento, sei quantas vezes, tá bom, como o Thomas Edison fez com a lâmpada elétrica. Mas certos fenômenos não são reprodutíveis. Pois é, aí não dá para você explicar com base apenas no método científico que a gente conhece hoje, né, que é a razão metodológica. Então a gente precisa de uma ferramenta capaz de abranger esses outros fenômenos, porque existem, né, esses fenômenos. Até porque, sei lá, se a gente for pensar na parte da nossa mente, né, da nossa cognição, do pensar, do ser, da qualis, né? O que seria a qualis? Seria a nossa essência, né? Não dá para você explicar a minha essência com base apenas no método científico. Eu preciso de outro método para poder explicar, né? Porque eu consigo explicar a formação do meu pensamento, né? Eu consigo explicar ali direitinho as sinapses, as conexões ali cerebrais, as conexões elétricas do meu cérebro, né? Mas eu não consigo explicar a minha qualis, a minha essência, o meu ego, o meu ser, né? Eu não consigo explicar. Então eu preciso de outra ferramenta aí capaz de poder explicar. Até porque a gente já tem o quê? A gente tem a filosofia, não é? A gente já tem a sociologia, a cultura, a arte, né? Que tá aí nesse meio também, né? Exatamente. Então, eu acredito, eu faço força para que a gente possa avançar. E essa fronteira que eu caminho entre a ciência, que se chama de espiritualidade, pode ter outro nome, o importante é o fenômeno em si, e a gente vê que pode buscar uma maneira de explicar. Mas a explicação nem sempre é por uma linguagem lógica, porque a religião utiliza o mito. O mito fala de uma verdade, sim, mas com alegoria, com metáforas, se conta uma narrativa para explicar tal fato, né? Então tem outras ciências, as chamadas ciências herméticas, que tem aí 7 princípios, que esses 7 princípios, até hoje o que se fez está dentro desses 7 princípios. E não foi a ciência de Galileu, o método científico de Galileu, que estruturou isso. Quais são esses 7 métodos? Bom, o universo é mental. E se falar em universo também, a palavra está demodé. Que quando Stephen Hawking escreveu buracos brancos, buracos negros e universos bebês, a cultura Vedanta dos sábios hindus, né, os rishis, já falavam 6.000 anos antes de Cristo, por essa época aí, que Brahma cuspia e vomitava o universo. O que quer dizer isso na linguagem? Nascendo universos. Tanto vomitando como cuspindo, que é botando para fora do próprio universo, se recriando. Isso é fantástico, né? Quem estuda a cultura Vedanta vai ver isso daí, né? Que a Índia é algo a se estudar. A cultura hindu é algo a se estudar. É uma das mais antigas, juntamente com a Mesopotâmia e o Egito, né?
O Egito vem da origem do povo Cush. A África ali tem muito o que dizer, né? Muito o que dizer. Então, o que acontece? Não, pode falar. O que acontece? Tá. O que acontece é que as pessoas gostam de jogar num time, gostam de ter um partido político. E aí ele reduz o Estado ao partido e a vida dele ao time dele. Sim, mais a respeito dos 7 princípios. Lá. Pois é. Agora, voltando aos 7 princípios. Primeiro que diz que o universo é mental. Existe uma grande mente cósmica, né? Que fez tudo. Que já é uma espécie de um postulado, né? E quem que não tem postulado? A matemática é cheia de postulado, a ciência tem postulado, né? Postulado vem de postular, aceite. E observe o que é que vai dar. E acaba dando certo, né? Então até você dar um contra-exemplo para derrubar aquele princípio. O outro seria, no universo, tudo vibra. Tudo é vibração. Né? Tudo é vibração. Na física a gente tem uma coisa parecida, né? Que é a teoria M, né? A teoria M, ela fala sobre justamente isso. Ela fala que se a gente for pegar o microscópio e for avançando, ampliando, a gente vai chegar numa parte que tem os quarks, né? Mas se a gente for ampliando, a gente vai chegar no coração da matéria, que são as cordas, né? Que é a teoria das cordas, que a teoria M também pega aí essa parte da teoria das cordas e essas cordas estão vibrando. Então, acredita-se, né, que tudo no universo ali é baseado em energia e em vibração. Falando de energia, também, quando você chega no zero Kelvin, nada vibra, né? Ali onde nada tem vibração. Quer dizer... Que é impossível, né? Chegar no zero Kelvin. Não se chega, né? Pois é impossível. Mas é uma tendência, é um limite. Então, é um princípio que a física utiliza demais. A gente que estuda radiestesia, por exemplo, e radiônica, tem uma parte de estudo chamada física vibracional. Radiestesia. Eu nunca tinha ouvido falar nesse termo aí. Uma terapia? É uma terapia. E ela funciona como assim? Pêndulo. Começou com as varinhas de marmelo em forma de uma forquilha que o frade ia atrás de um veio d'água, descobrir onde tinha água, para cavar um pouco. Com base nas vibrações, né? E essa varinha, quando oscilava, se parava para cavar e ali tinha água. Depois foi se aperfeiçoando, chegou ao pêndulo, trabalhar com o pêndulo, né? Aí a radiestesia vem de rádio. Rádios quer dizer raio, né? E a radiônica, e que se usa já aparelho, né? Aparelho para medir o que é a vitalização de uma pessoa, né? Então existe um aparelho chamado, já cheguei a possuir, um aparelho chamado emissor radiônico, que a gente utiliza um testemunho da pessoa, que pode ser um fio de cabelo da pessoa, um retratinho da pessoa, uma medalhinha que a pessoa usa, para a gente botar ali, e lá tem uma escala de vitalização, que o ponteiro tem o centro, que é o equilíbrio, máxima energia vital e menor energia vital. E ela mede o quê? A energia vital? Mede exatamente a sua energia vital. O que seria essa energia vital? A energia vital seria uma energia da vida. Sem ela, ninguém vive. É um limite de energia que você tem para viver e daí desenvolver. Mas no nosso corpo, o que é que está emitindo essa energia? Bom, é as células, nossas células? Teorias dizem que essa energia se encontra no rins, quando o rins é formado. Mas, na verdade, é a energia da vida, que nós mantemos essa energia e as outras formas de energia, através dos processos químicos, de reações químicas, nós obtemos energia da respiração do próprio ar e outros meios, permite exatamente a revitalização dessa energia que mantém você vivo. Mas se você for estudar uma anatomia ou uma fisiologia mais esotérica, porque é estudado nos lugares mais interiores, né? O esoterismo e o exoterismo. Dentro das reações exotérmica e a exotérmica, né? As que absorvem e as que liberam calor. Então, esses termos que a ciência ela usa da ciência antiga, que é magia, alquimia e cabala,
por exemplo, ela usa tranquilamente. Reações endotérmicas, reações exotérmicas, não é assim? Até hoje eu dou aula sobre isso aí, né? Exatamente. Quando eu tô dando aula de fisicoquímica, eu sempre falo em endotérmica, exotérmica. Aí quando eu digo isso, eu vou falar hoje sobre um assunto esotérico. Ixi, vou falar sobre ocultismo. Por que ocultismo? Eu sou estudante de ocultismo. É porque estudava as ocultas escondidas, que era proibido. Eu tinha que estudar no porão da casa do Senhor. Antigamente a igreja proibia, né, o conhecimento científico, né, para poder manter ali os fiéis presos, né? Então, as pessoas antigamente eram obrigadas a ter que esconder os conhecimentos, senão se reunir escondido ali, né, para não ser pego pela igreja. O que era considerado crime de heresia. E era feira. É por isso que o nome é ciências ocultas, né? Ciências ocultas, conhecimento oculto, né? Então, e a igreja, sabiamente, porque uma coisa se diga, o que a Igreja Católica Apostólica Romana fez foi não perder a mania de querer conquistar o mundo. Foi o império que mais passou tempo na conquista, o Império Romano. Tira-se o chapéu para os generais romanos, eram autoestrategistas. Constantino nem se fala. Então, o catolicismo foi uma maneira de, aliada ao Estado, continuar dominando o Ocidente. Porque no Oriente, não sei se foi um filme que eu assisti, a 14ª Legião ou foi a 12ª Legião, que eles perderam lá na Índia. E também os elefantes. Né? Também, com Atenas e Esparta na guerra do Peloponeso, se você caísse dentro de Esparta, você entrava pelo canto, que a Esparta, a cidade de Esparta, era toda acidentada. Então ela não tinha arte nem como na Atenas tinha, da literatura, da arte, da filosofia, não tinha uma água, uma praça pública para você poder falar, né? Para Sócrates falar, usando o método peripatético dele. É bom. O que mais perturbava aos homens da época, aos machões da época, era uma mulher estar no controle de alguma coisa. Hipátia foi uma das diretoras da Biblioteca de Alexandria. Uma mulher com formação em matemática, dirigindo uma biblioteca daquela, uma sumidade, que se tem hoje, foi um pouco que restou da Biblioteca de Alexandria. E olha que nós temos muita coisa. E a Hipátia foi totalmente esquartejada, amarrada em 4 bigas. Uma perna numa biga, outra perna em outra biga, um braço e outro braço. Imagine essas bigas andando em direções diferentes, que ficou só o quê? O busto dela e a cabeça. O resto, quer dizer, matar brutalmente uma mulher. Joana d'Arc foi queimada porque foi lutar, vestiu armadura e foi lutar. As mulheres, principalmente da região celta, o povo celta, que tinha o culto à deusa mãe, né? Era exatamente o lugar que se fala em bruxaria, feitiçaria, né? Que elas manipulavam ervas medicinais. Lá no sul da França, os cátaros foram exterminados pela Igreja Católica, né? Um crime de heresia. Né? Tem muita coisa aí que a Igreja ocultou, deturpou, e voltando um pouco para fazer um gancho no Deus do Antigo Testamento, que é o Deus tribal, o Deus Yahvé, ou Javé, né? Que no gnosticismo nós falamos que esse Deus é o demiurgo, é um erro causado por Sofia, e se fala de um Cristo cósmico. Algo meio mais além, o gnosticismo vai muito além do que essa vã religião católica, apostólica romana, né? Que deturpou boa parte das escrituras, né? Mas voltando ao terceiro princípio hermético, se torna que o universo é polar. Tem 2 polaridades, né? Uma que vai para um sentido e outra para outro sentido, né? Então, uma se diz do bem e outra se diz do mal. Daí se fala em magia branca e magia negra. A magia branca
para fazer o bem, a magia branca era chamada de Goécia ou Goétia, né? Que é sobre os auspícios de um mago negro, né? Esse princípio da polaridade é isso. Hoje se diz que o universo é dual. Por isso que é natural que as pessoas se sintam a briga do ego com o eu. Que um grande épico chamado Canção Sublime ao Senhor, tirado de uma literatura, o Bharata, que quer dizer Índia, a palavra Bharata, a guerra de Kurukshev entre duas tribos, os Pândavos e os Kurus, que os Kurus tinham usurpado o reino dos Pândavos. E aí aparece a figura de Krishna como sendo cocheiro do general Arjuna, que era primo dele. E o general Arjuna não queria brigar, guerrear, porque eram os filhos dele que estavam do outro lado, o tio dele. Aí onde vem a questão do falso agir, o não agir e o reto agir, que entre o não agir e o falso agir é fazer as coisas erradas, o crime. O não agir é ser omisso. E o reto agir é ir pelo caminho do meio. Que Bluma tirou. Indo para o quarto princípio, que isso não é possível ser numa ordem, ou é o princípio das correspondências, que é o que é dito popularmente, que assim, aquilo que está no alto é como que está embaixo, e aquilo que está embaixo é como que está no alto, que é dito na Celeste Sábado de Esmeralda. Ele cita isso daí, que hoje a matemática serve muito como que ampliação e redução de uma foto sem ter deformação. É a semente de mostarda que tem toda a potência para desenvolver uma árvore e dar novas sementes. Aquilo que está no micro está no macro, o que está no macro está no micro. É um princípio holográfico também, que se pode até estender. Uma pequena parte do teu corpo tem todo o teu corpo. Por isso que a fotoquilha, eu já fiz minha fotoquilha, foi a foto do meu polegar, que deu todo o meu campo áurico. E o quinto princípio? Bom, o quinto princípio tem um princípio de gênero, né? Que tudo tem aquilo que se chama masculino e o feminino, né? O macho, a fêmea, que a ciência aproveitou muito bem na questão da sexualidade, né? E que isso está acima do corpo biológico. Vem lá da teoria dos arquétipos que Jung pensou de Plotino, que era um seguidor de Platão, um dos principais discípulos de Platão. E o sétimo princípio que é o ritmo da periodicidade. A semana começa domingo e vai até ao sábado, para começar o domingo e repete tudo de novo. Os meses, né? O ano é um conjunto de 12 meses. Daí, depois de 12 meses, começa o novo ano, né? Aí temos o calendário gregoriano, né? Que nós vamos nos acostumando. Aí datas foram mudadas, tudo mais. Então, para você ver, esses 7 princípios devem-se a um livro não diz autor. Diz autor, os 3 iniciados. É no livro do Cabalho que você encontra esse livro. Entendeu? Quer dizer, e esse deve-se a Hermes, que era conhecido no Egito como Tote. A Grécia bebeu água no Egito. E Roma bebeu água na Grécia. Daí o sincretismo. E voltar lá para a biblioteca, tu acha que se perdeu muito conhecimento? Muito. Mas muito mesmo. A biblioteca tinha desse, você perdeu quase tudo. Se tiver ficado com o texto dela, ficou muito. E é para ser bonzinho, né? Porque muitos trabalhos, né? Então, e tem gente que pensa que Alexandria é na Grécia, mas é no Egito. E foi Cleópatra que deu, em homenagem a Alexandre da Macedônia, pelo qual ela teve, né, assim, uma consideração muito grande por ele, porque ele protegia as artes, os filósofos, os pensadores. Mas, na verdade, Cleópatra administrou Alexandria melhor do que ninguém. Ela teve filho com César e com Marco Antônio. Um dos filhos de César chamava-se Cesário, que quer dizer pequeno César. E ela até dizem que ela mandou matar
um dos irmãos dela, aprisionou e mandou matar. Diz que essa história é mesmo, né? Mas naquele tempo, matar às vezes era preciso, né? Como os argonautas diziam, navegar é preciso, né? Viver não é preciso, não, mas navegar, né? Os argonautas, aquelas viagens que o Ulisses ia à busca do seu filho Telêmaco, né? Que era na Odisseia, contado na Odisseia. A Ilíada era as guerras era de a conquista de Troia, em busca do resgate de Helena, que foi raptada pelo príncipe Paris, né? É na Guerra de Troia, né? Pessoal, então esse foi o nosso café com filosofia / ciência de hoje. Então, talvez a gente resolva fazer outro na próxima semana, né, Wagner? Com certeza. Obrigado aí pela tua E participação. a gente tá aqui para o conhecimento, né? Não importa de onde vem. Importante é que ele chegue. Quem for inteligente e grato, aceita o conhecimento do outro e acopla no seu rol de conhecimento, e a gente vai ficando cada vez mais aprimorado. Tá bom? Muito obrigado aí o incentivo do meu grande amigo aqui, viu? Que ele gosta de dialogar sobre ciências e outras coisas mais.